triste que a sociedade não se importe. Eles me incriminaram para um filme. 7 homens mortos, uma mulher condenada e uma prova escondida que mudou tudo. Ela já foi chamada de donzela da morte, de rainha dos serial killers, mas será que você passaria um pano pra ela? Eu vou te contar a história da Eileen Wuornos. Eu já tenho a minha opinião formada, mas eu queria muito ouvir a sua depois desse vídeo. Bom, eu sou a Bru e deixa que eu te conto quem é o culpado. Em 1997, Eileen Wuornos já estava presa, condenada e aguardando a sua execução no corredor da morte. Naquele momento, ela sabia que a sua história já não pertencia só a ela. O rosto dela estava nos jornais e o nome dela circulava nos programas de televisão. O caso já tinha se tornado uma obsessão pública. Todo mundo queria entender quem era aquela mulher. Para algumas pessoas, ela era uma assassina fria que odiava homens. Para outras, ela era uma sobrevivente quebrada por dentro por uma vida inteira de violência. E para a mídia, ela era simplesmente uma mina de ouro. E foi nesse contexto que a Eileen entrou em contato com uma jornalista que também trabalhava como produtora de televisão, dizendo que gostaria de contar a sua verdadeira história antes de morrer. Nas palavras dela, ela queria morrer limpa, ela queria estar com a consciência tranquila, queria estar com Deus. Nas entrevistas ela era sempre muito simpática, carismática, ela era vaidosa, gostava de se olhar no espelho antes de começar a falar, passar maquiagem, enfim. Só que ela também tinha um outro lado, que ela ficava muito explosiva, ela ficava agressiva do absoluto nada, e esse contraste, né, essa nuance, era justamente o que fazia as pessoas continuarem querer assistir até o fim. Ela não cabia naquela caixinha de vítima ou monstro. Ela meio que era as duas coisas e também não era nenhuma das duas coisas, e era justamente isso que fazia com que as pessoas ficassem cada vez com mais dúvidas, e essa pergunta ainda ecoa até hoje. Mas antes dos crimes, antes do corredor da morte, dos documentários, antes das pessoas conhecerem o nome Eileen Wuornos, existia uma criança que já nasceu em um lar completamente desmoronando. Eileen Carol Wuornos nasceu no dia 29 de fevereiro de 1956 em Rochester, Michigan, e desde o começo a vida dela foi marcada por abandono. A mãe dela, a Diane, tinha 14 anos quando se casou com o Leo Pittman, pai da Eileen, que tinha 18 anos. Então, só pra gente contextualizar e entender a dimensão aqui, a Diane, ela, com 14 anos, sendo uma adolescente de 14 anos, ela estava casada. Aos 16 anos, continuando uma adolescente, ela já estava divorciada e com 2 filhos pequenos, sem estrutura alguma para sustentar uma família. E aí eu acho importante a gente parar um momentinho, um segundinho, e se colocar no lugar, né? Porque quando a gente trata de casos reais, de pessoas, eu acho importante a gente ter essa reflexão, né? Porque aos 14 anos, muito provavelmente, eu estava tentando recuperar as minhas notas de matemática. E ela estava tendo um casamento e o seu primeiro filho. Aos 16 anos, eu deveria estar tentando me recuperar da minha nota de matemática ainda. E ela estava tendo um divórcio e o seu segundo filho, sem nenhuma base, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma rede de apoio para conseguir sustentar e seguir a vida, e foi no meio desse caos que a Eileen nasceu. E assim, do fundo do meu coração, eu também espero que você que esteja assistindo esse vídeo, aos 14, 15, 16 anos, os seus problemas também tenham sido provas da escola, brigas com as amizades, o primeiro amor, e desentendimento com os pais, e aquela rebeldia da adolescência, e não essa questão de ter que lidar com filhos, e ter que lidar com sustento e desespero e expulsão de casa, entendeu? Esse caos todo é o que eu espero, porque é muito pesado, né? Essa falta de maturidade e ter que sustentar tudo isso nas costas é cruel, chega a ser cruel. Mas continuando, a Eileen nunca nem chegou a conhecer o pai dela, e o pouco que se sabe sobre ele é muito assustador. O que se sabe é que anos depois, o Leo Pittman foi condenado à prisão perpétua por agressão física e também abuso sexual de uma menininha de 7 anos. Ele tinha histórico de transtorno mental gravíssimo e, em 1969, ele tirou a própria vida dentro da prisão. Ou seja, antes mesmo da Eileen entender o que era o mundo, ela já vinha de um histórico familiar marcado por violência, por abandono e por instabilidade.
Sem condições de criar os filhos, a Diane acabou deixando a Eileen e o irmão dela, o Kate, sobre os cuidados dos avós maternos, a Laurie e o Britta Warnos. Eles adotaram oficialmente as crianças em 1960, e por fora aquilo até poderia parecer uma chance de recomeço, né? Um lar mais estável, porque eram 2 adultos assumindo a responsabilidade. Só que não foi isso que aconteceu. A Eileen até falava da sua avó com um certo carinho, dizia que ela era uma mulher decente, era uma mulher religiosa, que não bebia, não usava drogas, mas o avô já era uma outra situação. Ele era ex-sargento da Segunda Guerra Mundial, extremamente rígido, autoritário e violento. Segundo a Eileen, aquela casa era uma casa, um lugar de medo. E tem uma cena da Netflix, né, do documentário da Netflix, em que a gente percebe isso, porque quando perguntam do avô, ela até tenta dar uma suavizada, fala que ele era um homem decente, rígido, né, e que em alguns momentos ele chegou a bater no rosto dela com a fivela do cinto, mas que tinha sido sem querer. E essa situação de tentar minimizar, suavizar as agressões aparece muito em histórias de abusos, de agressões e de violência, né. Só que depois, mais pra frente, ela conta que as agressões não eram a pior coisa. Ela sofreu também abusos sexuais dentro de casa e que o avô teria incentivado ela ter relações sexuais com o próprio irmão e que outras pessoas também teriam participado dessa violência. São alegações gravíssimas e nem tudo foi comprovado de forma independente, mas o fato da Eileen ter sido instável todo esse tempo, né, ter mudado algumas coisas nos seus relatos, não significa automaticamente que é mentira o que ela disse, tá? Acho isso importante a gente deixar claro. Afinal, o trauma, ele bagunça a memória e a Eileen é uma pessoa completamente traumatizada desde a infância. O que se tem comprovação já é devastador o suficiente, porque aos 11 anos a Eileen já usava drogas e álcool. Com essa idade, ela também já começou a se prostituir e às vezes era em troca de comida, cigarros ou qualquer coisa que ajudasse ela a sobreviver. Aos 14 anos, a Eileen engravidou e o bebê nasceu e foi entregue para adoção. Pouco tempo depois, a sua avó morreu de insuficiência hepática. E com a morte da única figura familiar que a Eileen ainda parecia associar a algum tipo de cuidado, ela perdeu o último fio que aprendia naquela casa. Algumas fontes dizem que ela fugiu, outras dizem que ela foi expulsa. Mas no fim o resultado foi o mesmo. Ela era uma adolescente que estava completamente sozinha pelo mundo. Ela passou a viver entre caronas, rodovias, motéis baratos, clientes desconhecidos e noites em que não sabia se voltaria viva. E para ganhar dinheiro, ela se prostituía nas estradas da Flórida, principalmente com motoristas e caminhoneiros. E esse detalhe é importante porque a gente não está falando de um ambiente minimamente seguro. Ela disse que sofreu abusos incontáveis durante esse período. Ela resumiu meio que uma violência constante que era 24 horas por dia durante 4 anos. Mas seguindo daí, a ficha criminal dela também começou a crescer. Em 1974, aos 18 anos, ela foi presa pela primeira vez por dirigir embriagada. Depois vieram ocorrências por desordem pública, disparo de arma, cheques falsificados, roubo de carro, resistência à prisão e assalto à mão armada. Mas olha como um desses episódios mostra o nível de desespero e desorganização dela. Em 1971, a Eileen roubou uma loja de conveniência na Flórida e levou $35 e 2 maços de cigarro. Tipo assim, não era um plano genial. Ela não era uma criminosa sofisticada, ela só era alguém vivendo no limite e tomando decisões ruins, cada vez mais afundando a sua vida, que parecia não ter nenhuma saída. Em um determinado momento, ela tentou mudar a vida dela de uma forma completamente impulsiva e ela conheceu um cara chamado Lewis, que era presidente de um clube de iate. Então, para ele, essa parecia uma oportunidade dela mudar de vida, ter uma casa, ser escolhida pelo menos uma vez na vida. E aí eles se casaram muito rápido. Do jeito que o casamento foi rápido, o fim dele também foi super rápido. Ele durou cerca de 2 semanas. Aí ele agrediu ele com a própria bengala dele e parece absurdo, parece cômico, né? Mas é triste, né? Porque da mesma forma em que a ele queria algo estável, que ela queria ser amada, ela queria carinho, ela também não sabia lidar com nada disso, ela não retribuía nada disso. Então, tipo, o cara, obviamente, né,
pediu uma ordem de restrição contra ela e o casamento foi anulado. Em sequência, o irmão da Kate veio falecer de câncer no esôfago e ela recebeu uma quantia de $10 mil de seguro de vida que ele tinha, e aí essa quantia podia até parecer um respiro que ela precisava para recomeçar a vida dela, só que esse dinheiro evaporou muito rápido. Ela comprou um carro, bateu o carro, gastou dinheiro em motéis, gastou dinheiro com pequenas coisas assim, passageiras, sabe? Então, em pouco tempo, ela já estava sem nada de novo e nas ruas. Entre os 14 aos 22 anos, a Hailey tentou tirar a própria vida diversas vezes. E aos 22 anos, ela inclusive atirou em si mesma com uma arma de calibre 22, e tá, isso não é justificativa para os crimes que vão vir, tá? Eu só tô pincelando sobre a vida dela, porque eu acho necessário a gente entender tudo, para depois vocês entenderem o julgamento, tá? Vai fazer sentido lá na frente. Então, quando a Hailey já tinha passado por tudo isso, por abandono, pelas ruas, por vícios, por tentativa de suicídio e tal, ela conheceu a Tyria e aí tudo mudou. Foi em Daytona Beach que a Hailey conheceu a Tyria Moore em uma boate gay chamada Zodiac. E sim, eu sei, esse nome chama bastante atenção para quem acompanha casos criminais, mas o Zodiac era apenas um lugar onde a Hailey, pela primeira vez em muito tempo, pareceu sentir que tinha encontrado alguma coisa parecida com pertencimento, sabe? A Tyria era mais nova, tinha uma vida menos caótica, e para ele, rapidamente aquilo se tornou o centro do mundo. Aí ele dizia que ela era o grande amor da sua vida. As duas começaram a namorar, foram morar juntas e se tornaram extremamente próximas. Só que quando uma pessoa carrega uma vida inteira de abandono, o amor nem sempre vem com um carinho tranquilo. E às vezes vem com dependência, com medo de perder, com pânico de ser deixada de novo. E, obviamente, foi isso que aconteceu com a Hailey, né? Ela passou a ver a Tyria não só como namorada, mas como casa, futuro, salvação, como sobrevivência. E, cara, colocar um peso desse tamanho nas costas de outra pessoa é, assim, muito sufocante, é muito difícil de lidar, né? Mas, enfim, elas continuaram juntas, né? E enquanto elas continuaram juntas, a Hailey não deixou a prostituição de lado, tá? Ela continuou se prostituindo para conseguir dinheiro para sustentar as duas, e a Tyria não ia para a estrada com a Hailey, tá? Mas ela se beneficiava, sim, do dinheiro que a Hailey trazia desse trabalho, né? Elas viviam juntas, gastavam juntas, circulavam juntas e mais para frente, né? Os objetos dessas vítimas também compartilhariam dessa vida juntas delas, tá? A Hailey dizia que era muito difícil ser homossexual naquela época. Ela já era marginalizada por ser mulher em situação de prostituição, por viver na rua, por ter ficha criminal, por ser instável, por não se encaixar bem em nenhum padrão social de respeitabilidade, e ainda carregava o estigma de ser lésbica em um ambiente extremamente hostil. E antes da Tyria, né, a Hailey já tinha mostrado que ela, ao se relacionar, era completamente instável. Lembra quando eu disse que ela, aos 22 anos, atirou na própria barriga? Pois bem, isso aconteceu porque ela namorava um rapaz que era muito, tipo, filhinho da mamãe, sabe? E aí, obviamente, a mãe não gostava que ela se relacionava com esse cara, e ele obedeceu a mãe e largou ela. E aí ela disse que se ele largasse ela, ela tentaria se matar. E ele largou ela e foi isso que ela fez. Ela atirou na própria barriga. Foi justamente porque o cara terminou com ela, sabe? Tipo, todo mundo que se relacionava com ela carregava esse peso, né? De a vida dela depender daquela pessoa. E eu tô reforçando isso porque quando a Tyria entra na vida da Hailey, ela entra como o ponto mais sensível dela. E isso vai importar muito. Porque quando os crimes começam, a Tyria vai estar perto o suficiente para saber de algumas coisas e futuramente é o que vai ser o ponto de virada para a confissão da Hailey. No dia 13 de dezembro de 1989, o corpo de Richard Mallory foi encontrado numa área de mata às margens da Interestadual 95. Ele tinha 51 anos e era dono de uma loja de reparos eletrônicos em Clearwater, na Flórida.
Mallory era conhecido por beber bastante e por contratar prostitutas. No dia em que ele desapareceu, ele fechou a loja de forma abrupta e sumiu. Para quem o conhecia, aquilo talvez não parecesse tão estranho de início, mas 2 jovens que procuravam sucatas perto da rodovia encontraram o corpo dele com 2 tiros no peito, disparados por uma arma calibre .22. Até então, o caso não tinha sido ligado a um caso de assassino em série, né? Era só mais um caso isolado. Só foi descoberto mais pra frente quando a Aileen confessou. E esse teria sido o caso mais importante da Aileen, não só por ter sido a primeira vítima, mas porque ele também escondeu um detalhe tão importante do júri que foi descoberto só mais pra frente quando a Aileen já tinha sido condenado à morte. E faz toda a diferença, mudou tudo no caso. No dia 1º de junho de 1990, o corpo de David Spears foi encontrado. Ele tinha 43 anos, trabalhava como operador de equipamentos pesados em Sarasota. Ele foi localizado com vários tiros de calibre .22. O caminhão dele estava destrancado, a placa havia sido removida e havia uma camisinha usada no local. Essa cena já começava a se repetir em alguns elementos. Homem de meia idade, estrada, arma calibre .22, veículo abandonado ou alterado, placa removida, poucas pistas claras. Mas ainda faltava a polícia perceber que não estavam olhando para crimes isolados, e sim que se tratava da mesma pessoa, né, cometendo esses crimes. Poucos dias depois, no dia 6 de junho, Charles Cardson, de 40 anos, trabalhador de rodeio, foi encontrado no condado de Pasco. O corpo estava envolto em um cobertor elétrico e tão deteriorado que nem impressões digitais restavam. Foi 9 tiros de calibre .22. Ele só seria identificado muito tempo depois. Quando o corpo chega nessa situação, é muito difícil fazer a identificação, é muito difícil fazer toda a reconstrução do crime, porque se perde muitos detalhes, se perde temperatura do crime, se perde pistas, se perde todo o envolto do crime, né, para você conseguir entender o que aconteceu. Em 7 de junho, Peter Sims, de 65 anos, ex-marinheiro mercante aposentado, saiu de Júpiter, na Flórida, para visitar os familiares. E ele nunca chegou. O carro dele foi encontrado desconstruído, com manchas de sangue por todo o interior e sem placa. O corpo do Peter nunca foi encontrado. E por isso, este seria o único caso pelo qual a Aileen não seria condenada. Mas a ausência do corpo não significa a ausência do terror, tá? O carro estava destruído, era sangue para tudo quanto era lado, e a pergunta do que aconteceu entre a estrada e o carro, e com o corpo e o crime, enfim... Eram muitas perguntas. Em 30 de julho, Troy Burns, de 50 anos, vendedor de linguiças, saiu para uma rota de entrega e não voltou. O gerente percebeu que ele não apareceu nas últimas paradas, acionou a polícia e o veículo foi encontrado abandonado na madrugada na beira da rodovia. Estava destrancado, com as chaves ainda dentro. 5 dias depois, o corpo do Troy foi encontrado numa clareira na Floresta Nacional Ocala. Ele havia sido baleado 2 vezes no peito e 1 vez nas costas. A identificação foi feita pelo anel de casamento. E esse detalhe da aliança é muito triste, porque cada uma dessas 7 vítimas, né, tinha uma família. Tinha uma pessoa ali esperando respostas, tinha uma pessoa ali esperando pela volta daquela pessoa, né? Então, sim, a Aileen teve uma história triste, devastadora, tenebrosa, mas a gente também não pode apagar o fato de que 7 homens tiveram suas vidas perdidas e 7 famílias foram destruídas, né? Em 12 de setembro, Charles Hupser, de 56 anos, major aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, ex-chefe de polícia estadual e ex-investigador de abuso infantil, comemorou 35 anos de casamento. No dia seguinte, desapareceu. O corpo foi encontrado no condado de Myron com 7 ferimentos de bala, um deles na cabeça. De tudo que ele tinha, levaram apenas $300. E esse caso chamou bastante atenção porque o Charles não era só um motorista passando pela estrada, né? Ele tinha todo esse conhecimento da força aérea, né? Da segurança pública e tudo mais, e acabou da mesma forma. Em 19 de novembro, Walter Antonio, de 60 anos, caminhoneiro e segurança, que também atuava como policial da reserva,
foi encontrado com 4 tiros de calibre .22. E esse era o corpo mais recente, localizado apenas 24 horas após a morte. E aí agora a polícia entendeu que não dava mais para tratar como casos isolados. Eram 7 homens, todos ali com a faixa etária parecidíssimas, todos com tiro de calibre .22, próximas a rodovias, o corpo distante do carro. Aí eles entenderam que se tratava de um serial killer. Só que as investigações eram bem lentas, né? Uma cidade investigava uma coisa, outra cidade investigava outra, e as comunicações, elas circulavam por fax. Então, até se conectarem tudo e se juntarem, demorava, né? Os investigadores, eles não conseguiam ver que quem estava cometendo o crime era uma mulher. Para eles, era um cara que estava fazendo tudo isso. E aí, quando eles começaram a ligar os pontos que talvez pudesse ser uma mulher assassina, eles ficaram bem desconfortáveis, do tipo, mas uma mulher consegue fazer isso mesmo? Tipo, uma das vítimas era um policial. Ela ia ter essa capacidade, tipo... E na real, a gente não pode julgar, né? Porque quando a gente para pensar em um serial killer, dificilmente a gente pensa numa mulher, né? Geralmente é um homem frio, calculista, um predador, né? E a Eileen dá uma quebrada nesse imaginário. E talvez por isso que a mídia ficou tão focada, né? Tão obcecada por esse caso. E as testemunhas começaram a descrever as mulheres que estavam circulando com os veículos das vítimas, né? E aí o retrato falado foi soltado nos jornais. Foi descrito 2 mulheres circulando, né? A mulher loira, identificada depois como a Eileen, era descrita como a mais agressiva das duas. E o erro que derrubou a Eileen foi simples. Ela e a Tyria vendiam pertences das vítimas em casas de penhor. Essas casas de penhores têm registros, né? E aí, tipo, sei lá, câmeras, radares, essas coisas, relógios e tudo mais, ficavam registrados. E aí, uma dessas compra e vendas, né? Uma dessas transações, o nome da Eileen foi registrado. Então, no dia 9 de janeiro de 1991, a Eileen foi localizada. Ela estava em um bar no condado de Volusia chamada The Last Resort, tipo, que ficaria mais ou menos o último recurso. Chega até a ser meio cômico, né? Meio bizarro, porque é meio roteiro de filme. E tem uma curiosidade que tá até lá no documentário da Netflix, que mostra como a mídia já estava rondando o caso antes mesmo da prisão, né? Uma produtora já havia deixado um bilhete no bar especificamente para ele, com nome e telefone, caso ela quisesse fazer um filme ou um documentário sobre a sua história. Então, antes da Eileen ser julgada, antes de qualquer sentença, já tinha gente farejando contrato, entrevista, dinheiro e espetáculo. A polícia precisava se aproximar dela sem assustá-la. Esse trabalho ficou com o policial Mike Joyner, que entrou no bar usando o apelido de Bucket. E naquele ambiente isso não era nada estranho, porque muita gente ali usava esse apelido. Ele chegou oferecendo dinheiro, cigarro e cerveja. Basicamente, ele falou a língua de sobrevivência da Eileen. Ela se abriu rapidamente, falou da Tyria, falou que sentia falta dela, porque ali elas já tinham terminado, falou que estava sozinha. E isso é importante porque, por mais perigosa que a Eileen fosse, ela também era uma pessoa desesperada por conexão. Então, o Mike ofereceu atenção, ofereceu recurso, ofereceu presença, e ela se aproximou. No dia seguinte, a Eileen ligou para ele dizendo que trouxesse do dinheiro e que ela mostraria algumas coisas para ele, né? E aí, antes mesmo de saírem do bar, os dois foram presos. Mas a peça central da investigação não seria apenas a Eileen, e sim a Tyria. A Tyria Moore foi localizada na Pensilvânia. Quando a polícia chegou até lá, ela teria negado a participação dos crimes. Ela disse que não tinha matado ninguém e fez um acordo. Em troca da imunidade total, ela colaboraria com as investigações. Por que você decidiu? O plano era simples e cruel. A Tyria ligaria para a Eileen enquanto a polícia gravava a conversa. E a ligação foi exatamente o tipo de coisa que define um caso. Por que respondeu essas perguntas? Eu estava com medo. Estava com medo de quem? Eu estava com medo de ser presa. Quando você mentiu para a senhora Worms sobre essas coisas, por que fez isso? Porque eu queria que ela falasse comigo sobre os crimes, para eu ser inocentada. Alô? Tai? Oi. 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 O que está acontecendo, Lee? Eles falaram com os meus pais de novo. Eles estão com a minha irmã agora, fazendo perguntas, então eu não sei o que está vendo. Por que estão fazendo perguntas para sua irmã? Eu não sei. Lee, eles vêm atrás de mim, eu sei que vêm. Não, eles não vão. Por que eles estão fazendo tantas perguntas? Querida, me escuta, tá bom? Você faz o que você tiver que fazer. Eu vou ter que fazer isso porque eu não quero ir pra cadeia por uma coisa que você fez. Isso não é justo. A minha família
filha tá no nervoso, eu sou aqui. A minha mãe me liga o tempo todo, ela não sabe o que tá vendo. Tai, O quê? escuta, eu não vou deixar você ir pra cadeia. Eu não sei se eu tenho que continuar vivendo ou se eu tenho que... Não, Tai, escuta. E se não acreditar em mim? Tai, O quê? eu te amo. Se eu tiver que confessar tudo só pra evitar que você tenha problemas, eu vou. Tá. Não se preocupa, tá? Eu te amo. Então faz isso agora, acaba com isso. Nesse exato momento, Acaba com isso. tá bom. Tá. Você pode brigar de novo mais tarde. Tá bom. Tá, tchau. E aí, sabendo que a Hailey tinha todo esse amor por ela e usando desse emocional, né, a Hailey ficou muito abalada, desesperada, falou assim, não, fica tranquila, você não fez nada, você não estava comigo, pode deixar que eu vou assumir toda a responsabilidade. Ainda assim, a Tyria deu uma pressionada nela, falou, então você precisa confessar. E aí a Hailey falou, mas agora? E aí a Tyrion, sim, ela, então tá bom, eu confesso. E essa foi a gravação usada no tribunal, onde a Tyrion saiu livre, sem nenhuma consequência criminal. E aí entra uma pergunta, né, que algumas pessoas se fazem, será que ela realmente é tão inocente assim? Será que ela não sabia de nada? Porque assim, ela viu o dinheiro entrando, ela viu os pertences aparecendo, ela usufruía de tudo aquilo. Inclusive, no tribunal, ela chegou a dizer mesmo que ela não entregou, porque ela tinha medo de que algo acontecesse com ela, por isso que ela assumiu. E aí a gente não entra naquele ponto de que quando você fica quieta, você é cúmplice da pessoa? Enfim. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não tô dizendo que a Tyrion matou alguém aqui, pelo amor de Deus, não tem prova disso, nem nada, tá? Eu só tô dizendo que na posição dela, e sabendo de tudo, e vendo tudo, é impossível também dizer que ela era só uma namorada ingênua, né? Eu também acho que às vezes eu preciso parar de dar minha opinião e contar só os casos, né? O primeiro julgamento da Hailey foi focado exclusivamente no caso do Richard Mallory, que foi a sua primeira vítima, e foi ali que ela sustentou, do começo ao fim, a versão de que ela agiu em legítima defesa. Gente, eu vou deixar um alerta gatilho, porque a partir daqui o roteiro vai trazer detalhes gráficos, tá? É bem perturbador, vai falar mais detalhados as violências sexuais, então não é um conteúdo para qualquer pessoa. Segundo Hailey, naquela noite estava tarde e garoando. Ela já havia trabalhado naquele dia. Mallory parou o carro e ofereceu carona. Ele perguntou se ela ia para Orlando e ela disse que ia para Daytona Beach. E ele respondeu que também ia para lá. Então a Hailey aceitou a carona. Os dois pararam em uma área afastada. A Hailey concordou em ter relações sexuais com ele em troca de dinheiro. Afinal, era o trabalho dela, né? Mas, segundo ela, a situação mudou. O Mallory teria dito que não ia pagar. Colocou uma corda em volta do pescoço dela, perguntando se ela queria morrer, e prendido em volta do volante. A Hailey relatou que ele abusou dela repetidas vezes, que ela estava chorando, tentando se soltar com dor e medo. Ela também afirmou que ele usou uma substância, algo parecido com álcool, contra o corpo dela e ameaçou piorar a violência. Disse que ele falava como se estivesse guardando a pior parte para o final. Quando ele finalmente a desamarrou, a Hailey conseguiu pegar a bolsa e dentro havia sua arma. Ela tirou, disse que não lembrava exatamente quantas vezes e que foi por impulso e pânico. Na versão dela, aquele primeiro crime não foi caça, foi sobrevivência. Mas a acusação construiu outra imagem. Para o promotor, o Mallory era um homem tranquilo, sem histórico de violência, e a Hailey era uma assassina que matava para roubar. O tribunal ouviu homens descrevendo a Hailey como louca, monstruosa, feia, uma mulher que odiava homens. Ele amarrou as minhas mãos, ele amarrou ao volante, ele saiu do carro e me disse, levanta e se acomoda, porque ele queria ver até onde ele conseguia entrar na minha bunda. Depois disso, ele começou a fazer sexo anal. Ele foi fazendo de um jeito muito violento, um movimento que eu não sei se ele gozou, eu não sei
como fala, clímax, né? Fala feito povão. Então, eu não sei se ele fez isso e então ele tirou e depois ele colocou violentamente na minha vagina. Você disse alguma coisa naquele momento? Não, eu tava morrendo de chorar. Aí ele levantou as minhas pernas e colocou na região do meu reto, sabe? E doeu muito porque ele rasgou tudo, sabe? Começaram também comentários de que não entendiam nem como que ela conseguia clientes. Então, era um julgamento sobre assassinato, mas virou um julgamento sobre a aparência dela, sobre a sexualidade dela, sobre o corpo dela, enfim. Só que outras mulheres, outras pessoas que conheciam a Hayley diziam que ela também era generosa, que ela tinha um coração bom, que ela era uma boa pessoa. Então, era muito contrastante, sabe? E era justamente isso que tornava tudo tão sem explicação. Não dava pra saber de fato quem era a Hayley. A gente também precisa entrar em detalhes do promotor, que eu já adianto pra vocês que, eu odeio esse homem. O promotor conseguiu afastar uma juíza que inicialmente presidiria o caso. No documentário, essa juíza aparece dizendo que julgaria com base nas provas concretas. Segundo rumores e críticas posteriores, o promotor preferiu tirá-la porque acreditava que ela seria rigorosamente justa e substituí-la por um juiz mais alinhado a ele. Esse ponto é debatido, mas ajudou a alimentar a percepção de que o julgamento não foi tão neutro quanto deveria. O júri foi formado por 7 mulheres e 5 homens. Em 27 de janeiro de 1992, Aileen Wuornos foi condenada por assassinato em primeiro grau e sentenciada à morte. Ela se tornou a 3ª mulher a ir para o corredor da morte na Flórida. Durante o julgamento, a Tyrion subiu no banco das testemunhas e, segundo relatos, não olhou uma única vez para ele enquanto falava. A mulher que a Aileen havia tentado proteger agora era uma das vozes que ajudava a enterrá-la de vez. E lembra que eu falei para vocês que tinha uma prova escondida que mudaria totalmente a forma como a gente ia olhar a ele depois? Pois bem, tá sentado? Então senta. Depois do julgamento veio à tona um documento sobre o Richard Mallory, que o promotor havia considerado sem relevância para o caso. Esse documento mostrava que o Mallory havia sido preso e condenado em 1957 por agressão e abuso sexual. Ele ficou 10 anos preso por desvio sexual criminoso. E havia um laudo psiquiátrico dizendo que ele poderia representar risco potencial ao ambiente e ao redor no futuro. Agora para e pensa no peso disso, tá? Durante o julgamento, a defesa da Hayley disse que o Mallory foi extremamente violento com ela, foi um predador, abusou dela e que ela agiu em legítima defesa. Enquanto a acusação dizia que o Mallory era um cara íntegro, sem histórico de violência. Eu chego a ficar tremendo de nervoso, porque tinha sim um documento que mostrava que ele foi condenado por um crime de teor sexual, tinha um laudo dizendo que ele poderia voltar a fazer esse tipo de coisa, e que se esse documento fosse apresentado, talvez mudasse a percepção do júri, talvez mostrasse para o júri que ela realmente agiu em legítima defesa. Mas o promotor achou que não era relevante, que o documento não fosse relevante. Inclusive no documentário da Netflix, eu vou deixar o trecho aqui para vocês. Richard Mallory não reflete um padrão de criminalidade, não reflete um padrão de violência sexual. Não tem nenhuma prova de que Aileen Wuornos foi alvo de qualquer violência nas mãos de Richard Mallory ou de qualquer uma das 7 vítimas de assassinato dela. O Centro de Informações não mostrou condenações criminais. Descobrimos coisas estranhas sobre Richard Mallory que nunca foram apresentadas no tribunal. Richard Mallory foi condenado por agressão com intenção de estupro. Aqui está a citação do médico que dirigiu o instituto após vários anos de suposto tratamento. Por causa da perturbação emocional de Richard Mallory e seu mau controle de seus impulsos sexuais, ele pode representar um perigo potencial para seu ambiente no futuro. Eu acho que essa informação era irrelevante. Ela teve um julgamento justo e merece a pena de morte. É tipo assim, não acharam relevante informar o júri que a primeira vítima da Hayley tinha um histórico de algo que justamente é o que ela batia na tecla que tinha sofrido. Não é relevante, de fato não é relevante. Eu não tô dizendo que isso torna ela santa, tá? Eu não tô dizendo que desqualifica os crimes e que
a gente tira tudo aqui e apaga tudo sobre o que ela fez. Não, só tô dizendo que o primeiro caso, que foi o primeiro julgamento que condenou ela à morte, muda a narrativa. De fato, poderia ser uma legítima defesa. Talvez o júri tivesse mesmo condenado ela. Ou talvez não, porque teria outro contexto, existiria a dúvida. Entendeu o ponto? As pessoas que estavam ali compondo o júri, eles teriam essa possibilidade de pensar: será que ela é inocente? Será que ela não é? Isso tudo, novamente, se o caso fosse apenas sobre o Richard Mallory. Então a gente está falando do primeiro julgamento dela. Ela teve os outros julgamentos e tudo, enfim, mas o primeiro julgamento dela sobre o Richard Mallory foi tirada essa possibilidade dela de não ter sido condenada à morte no primeiro. É que em um julgamento onde se decide se uma pessoa vive ou morre, uma prova dessa não é um mero detalhe. Mas enfim, continuamos. Acho que eu me passei um pouquinho porque esse ponto me pega, sabe? Eu fico bem revoltada. Eu não sei se vocês assistiram o documentário, mas se não assistiram, assistam. Que vocês vão ver o nervoso que dá com esse promotor. E ele tem uma cara de cínico. A defesa tentou argumentar traumas severos, transtornos de personalidade e uma vida inteira de abusos. Mas a acusação conseguiu pintar a Eileen como uma assassina cruel e calculista. E parte do problema é que na confissão inicial, a Eileen não tinha contado em detalhes a tortura e a violência sexual que alegava ter sofrido. Então, para muitos jurados, pareceu que ela havia inventado ou mudado a história no tribunal para tentar escapar. A Eileen disse que estava confusa quando confessou que queria proteger a Tyria e que não tinha conseguido contar tudo direito. Só que, naquele ponto, a imagem dela já estava formada. Era uma mulher perigosa, explosiva e mentirosa. E uma vez que a imagem entra na cabeça do júri, é muito difícil desfazer. Depois da condenação pelo Richard Mallory, a Eileen ainda enfrentaria processos pelos outros crimes. Mas a essa altura, ela parecia ter desistido de se defender. Ela dizia que já estava condenada e que o sistema não iria ajudá-la, que tudo aquilo era inútil e que ela queria acabar logo. Em muitos momentos parecia menos interessada em provar qualquer coisa e mais interessada em acelerar o seu próprio fim. Então, ela foi declarada culpada nos outros casos e recebeu novas sentenças de morte. A exceção foi o Peter Sims, porque o corpo dele nunca foi encontrado e, por isso, ela não foi condenada por esse assassinato. A Eileen chegou a dizer algo na linha de: se vou presa de qualquer jeito, vou levar esse cara comigo. A Eileen chegou a um certo momento dizer que se ela já estava presa, já tinha sido condenada à morte, ela ia levar esses caras com ela, então mostrava que ela já estava bem de saco cheio. Morgana. Ela, já tava no limite, ela não queria mais enfrentar outros 6 julgamentos, sabe? Nos bastidores, o caso ficou ainda mais sujo. A casa da Eileen foi vandalizada, arquivos foram roubados e o único advogado que questionou a imparcialidade do primeiro julgamento começou a receber ameaças de morte. Surgiram boatos de que pessoas ligadas ao processo tinham interesse em contratos de filmes e livros sobre a história antes mesmo do fim do julgamento. Quando isso veio a público, parte da população começou a questionar se o processo tinha sido justo. Houve protestos e pedidos de novos julgamentos. E essa é uma das grandes ironias do caso. A Eileen era odiada por muita gente, mas ao mesmo tempo havia pessoas que olhavam para o processo e diziam que aquilo não parecia uma justiça limpa. Parecia mais um espetáculo por dinheiro e vaidade. A Eileen chegou a pedir perdão para os familiares das vítimas, dizendo que se arrependia do sofrimento que ela havia causado aos familiares, né? Mas que não se arrependia de ter tirado a vida desses homens. Ela ficou cerca de 10 anos no corredor da morte e, segundo ela, esses anos foram um inferno. O isolamento era intenso, o contato humano era mínimo e, para alguém cuja maior ferida parecia ser o abandono, a solidão daquele lugar tinha um peso específico. A Eileen passou a relatar abusos, ameaças e torturas psicológicas dentro da prisão. Dizia que a comida era adulterada com terra, cuspe e urina.
e que ouvia agentes falando que ia induzi-la ao suicídio, que havia ameaças de abuso antes da execução, que existia um som constante na cela, uma pressão sonora que esmagava sua cabeça. Nada disso foi comprovado. Técnicos chegaram a cortar fios elétricos da cela para demonstrar que não havia nenhum equipamento produzindo som, mas a Eileen insistia em dizer que sim. Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente sabe que a prisão pode sim ser um lugar abusivo, então a gente não sabe o que ela diz era verdade, né? Porque a gente também não pode negar que as condições mentais dela não estavam lá as melhores, né? Ela já estava bem paranoica e esse isolamento, né, estava piorando tudo. E mesmo com ela nessas condições mentais, a mídia insistia em ficar cutucando ela e entrevistando e filmando, fazendo com que ela perdesse a cabeça em muitas entrevistas, pra, um circo mesmo, sabe? Tipo, uma atração. E no meio dessa história toda apareceu uma mulher chamada Arlene Presley. A Arlene era uma criadora de cavalos e conheceu o caso da Hailey e disse que recebeu ordem de Jesus para defender a Hailey. E a partir daí, ela se tornou a maior defensora do caso da Hailey. A Arlene e o marido adotaram oficialmente a Hailey, então uma mulher adulta no corredor da morte passou a ser filha adotiva do casal. Antes da execução, o governo da Flórida solicitou que 3 psiquiatras avaliassem a Hailey para confirmar se ela compreendia os crimes pelos quais ela havia sido condenada e se entendia que seria executada. Os 3 consideraram ela apta. O documentarista Nick Brofield a entrevistou no corredor da morte. A Hailey disse que estava cansada de estar viva, que queria morrer, que acreditava genuinamente ter agido em legítima defesa no começo. E em outras entrevistas, ela agradeceu com ironia à sociedade por ter destruído a vida de uma mulher abusada e depois executá-la. Aileen Wuornos foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002, às 9h47 da manhã. Ela tinha 46 anos, recusou a última refeição e pediu apenas um café. O seu corpo foi cremado, as cinzas ficaram com uma amiga próxima chamada Dan, e que disse que a primeira coisa que faria ao chegar em casa seria libertar a Aileen, jogando as cinzas em uma árvore no quintal dela. E a própria Aileen dizia que também não adiantava muito ela ficar se defendendo, porque a própria sociedade não defende uma mulher que trabalha com sexo, não acredita que uma mulher que se torna prostituta para tentar sobreviver pode ser abusada. E ela não tá tão errada, né? É triste, não é? O que tem de triste nisso? É triste que a sociedade não se importe. Eles me incriminaram para um filme. Me incriminaram para as eleições, me incriminaram por fins políticos também. Eles nem se deram ao trabalho de ver o meu lado. Vocês não dão a mínima o que tem, né? No fundo, talvez essa seja a frase mais importante de todo o caso, né? Porque o julgamento meio que se resumiu a isso, né? As perguntas do julgamento foram: vocês acreditam que uma mulher como a Aileen foi abusada? Uma prostituta, uma mulher lésbica, agressiva, pobre, com ficha criminal, desestabilizada, que fala uma coisa e faz outra, né? Dita como louca pela sociedade. Ela tem um perfil de vítima? Ela pode ser uma vítima? E aparentemente o sistema disse que não. O caso inspirou o filme Monster de 2003, com a Charlize Theron no papel de Aileen, e a atuação rendeu um Oscar de melhor atriz e ajudou muita gente a conhecer a história por um lado mais humano e menos sensacionalista. E aqui fica uma reflexão final. A Aileen Wuornos, ela foi uma serial killer? Tecnicamente sim, né? 7 homens morreram, isso não tem justificativa. Mas ela foi um monstro frio e calculista que a mídia vendeu? E aí eu acho que essa é uma conversa mais difícil e complicada. Eu, por exemplo, não acho que ela é comparável a um Ted Bundy ou um Jeffrey Dahmer, por exemplo, que tem o mesmo nível de prazer, de desprezo, sabe? De sadismo, enfim, de premeditação. Eu não acho que ela tenha premeditado nada. Eu acho que ela era uma mulher que foi destruída e que passou uma vida inteira de abusos e que a dor virou raiva, a raiva virou crime e acabou indo para uma linha que não tinha mais volta, sabe? Não querendo justificar
que o que ela fez foi certo, mas o que a vida fez com ela também não foi nada certo. Ela tinha que responder pelos homens que ela matou? Sim. A família das vítimas merecia justiça? Sim. Mas justiça não é esconder provas. Justiça não é linchamento público. Justiça não é pintar uma imagem da qual a pessoa não é, entendeu? Eu acho que ela merecia um julgamento mais justo. Eu acho que ela merecia, pelo menos, ter tido a chance de se defender. Porque ela não teve essa chance. Foi ocultado muita coisa. Essa é a minha opinião, tá? Vocês podem ter a opinião de vocês, deixar aqui nos comentários e tá tudo certo. É livre aqui para o debate, tá, gente? Eu não costumo dar minha opinião, mas eu acho que às vezes é bom a gente dar uma debatida aqui no fim do caso, né? E é isso, se você chegou até aqui, meu muito obrigada por assistir até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se você puder deixar o seu like, ajuda muito o YouTube a entender que o vídeo é relevante e entregar para outras pessoas. E se você puder também deixar o hype que fica aqui logo, quando arrasta aqui, quando você clica no curtir, já vai logo aparecer. Se você hypar aqui, também entrega bastante o vídeo, ia me ajudar muito. Se você não me acompanha nas outras redes, também tem vídeos curtos todos os dias. E é isso, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.